Você consegue olhar, Não, doutora, mas tem tem nada que que fazer a não, edição eu certa. tenho Você não olha? Tem não, eu venho. Prontinho, A ao filha vivo? dele trabalha. Ao vivo? Costa Val trabalha no Museu Tribunal. André. Ao vivo? Sim. 9 de janeiro de 2019, o primeiro programa do ano, A Voz da Verdade no ar. Gostaria de agradecer todos os internautas, interlocutores, seguidores e desejar um excelente ano. Gostaria de cumprimentar o doutor Mário Lúcio Quintão Soares, doutor em Direito Constitucional, Beth Cury Vaz e Melo, representando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito obrigado, Beth. E o doutor Alexandre Fadel, advogado, que está ajudando ali, é o cameraman hoje, vai entrar daqui a pouquinho. Gostaria de pedir licença a vocês, que eu vou ler um texto por ser o primeiro do ano, gente, programa do ano. Gostaria de mandar um abraço para Portugal, Joaquim Areias, Itália, Vanja Dumont, Canadá, Séfora. Gostaria de mandar um abraço para o Washington, delegado da Polícia Federal, Adide da Polícia Federal, hoje fora do país, é o Eugênio Ricas, meu grande amigo, Luiz Colucci, Polícia Federal, está na Argentina hoje, Enxada Neres, subtenente Marinho, redator do Plantão Policial Minas Gerais, e em seu nome, movimentos mais 500 mil seguidores. Léo Costa, da Brasil Online, Enxada Neres, que estou aqui, estamos juntos. Gente, eu vou ler o texto para iniciar, um texto do Olavo Bilac. O verdadeiro patriotismo não é o amor dos negócios rendosos que no seio da pátria podem dar riqueza e a independência. Não é a interessada gratidão pelas honrarias que dentro dela se podem granjear. Não é também embevecido êxtase, ingênuo e fútil, diante da beleza das suas paisagens, do esplendor do seu céu, da uberdade do seu solo. É sim um amor elevado e austero, que reconhece os defeitos da pátria, não para amaldiçoá-los ou para se rir deles, mas para perdoá-los, estudá-los, corrigi-los. É um amor que se enraiza mais no meio moral do que no meio físico, e vai procurar sua seiva nutritiva no âmago longínquo do passado, no sacrossanto humus das origens étnicas, da língua, da história e no padecimento obscuro, apagado, anônimo das gerações que antes da nossa viveram, suaram e penaram na terra que servimos e adoramos. Salve o Brasil! Enxada neles! Gostaria... Obrigado, doutor Alexandre Fadel, por ajudando aqui, gente. Nós estamos ainda em fase de teste, os internautas já entendem. Professor Mário Lúcio Quintão Soares, qual o seu resumo aí dos últimos governos, não só do PT, mas do PSDB, e, já aproveitando, um resumo do início desse governo Bolsonaro? Boa tarde para todos. O que nós percebemos é que nós temos de dividir, principalmente após a ditadura militar de 64, dois momentos. O primeiro momento, pós-64, é um momento que tem como protagonista Tancredo Neves, com a chamada Nova República. A Nova República trouxe, baseada no que a gente chama de consenso de Washington, a possibilidade de políticas públicas adequadas ao chamado processo de globalização. E a solução encontrada foi uma social-democracia. A social-democracia, na Europa, ela possibilita o chamado welfare state, ou seja, o bem-estar social, uma distribuição efetiva de rendas. Para nós é muito complexa. Aqui nós caímos nas raias do que a gente chama de assistencialismo. Aí a questão crucial é o seguinte: um dos presidentes eleitos, o Fernando Henrique Cardoso, que no primeiro mandato foi um mandato de saneamento, foi um mandato em que ele conseguiu resolver a questão dos bancos graças ao PROER, ele, picado pela mosca azul, inventou a tal de reeleição. O pior não é só a reeleição,
é o chamado governo de coalizão, ou seja, você tem de fazer alianças com forças políticas complexas, que nem sempre usam a mesma linguagem de poder. E o que nós percebemos? É que o primeiro governo do Fernando foi um governo que merece elogios, o segundo governo foi um desastre, né? Ele fez as alianças, tentou se preservar, houve novamente a volta da inflação e o governo dele acabou sendo desgastado. Essa é só uma interrupção. É interessante que a importância que eu penso da alternância de poder. Se você observar também, teve Eduardo Zeredo e outros mais que foram bons no primeiro governo, no segundo sempre se perde. Então vocês dizem que o poder corrompe, né, Mário? O pior não é só o poder corromper, porque o governo de colisão você tem que fazer alianças. E aliança você vai fazer com pessoas que têm uma formação que buscam coisas espúrias. Então o senhor defende a reeleição ou não? Não, acabar com a reeleição. Exatamente, acabar com a reeleição. Nossa aqui para esse próximo. Agora, o problema não é só a reeleição, é que nesse processo, né, de colisão, as práticas são corruptas, as alianças são articuladas. Aqui nós tivemos um escândalo, né, que foi escondido e acabou ensejando a prisão do Eduardo Zeredo, um pouco coitado, porque se a gente for olhar quem que é responsável... Comparando com os demais, aí... Que conseguiram se safar, mas de qualquer maneira... Isso aí se safar e hoje está bilionário aí, eu não vou falar o nome... Não vamos entrar em detalhes. Se o senhor quiser falar, só fique à vontade. Não, mas a questão não é nominal, a questão é mais complexa. Sim. Então o que é? O poder realmente corrompe. Mas para se preservar no poder, a corrupção é mais complexa. Então, o que acontece? Entraram os governos petistas. Os governos petistas, o primeiro governo do Lula foi um governo que merece elogio. O segundo governo já foi uma aliança bem complexa. Bem complexa. Né? Então, para se preservar. E depois, quando ele inventou Dilma, foi uma coisa mais difícil ainda. Por quê? O Lula dialogava com o Congresso. A Dilma não sabia dialogar com o Congresso. E dialogar com o Congresso, em termos democráticos, é muito importante. Mas tem uma linguagem do Congresso que também, né, é a troca de favores. Então, o que é? Aí nós entramos nesse momento. Após o impeachment da Dilma e após o governo desastrado do Temer, porque a gente esperava que o Temer seguisse, mais ou menos, um processo semelhante ao do Itamar Franco. Mais um ponto de vírgula. Eu penso que não. Eu penso que nós não tínhamos naquele momento outra alternativa. Não, mas eu não estou questionando o impeachment. Agora o eu Temer, para assumir, ele fez com chavos, que fala, nem me corrija, com várias instituições, com vários políticos, e ele ficou muito amarrado. De forma alguma, eu não estou defendendo nenhum deles. Não, eu acho o seguinte. Porque é muito ao contrário, eu sou crítico. O desgaste de popularidade. Estou decepcionado que esses E o desgaste de popularidade, no meu modo de ver, o Temer deveria sair preso. Tá? Ele está envolvido em falcatruas complexas. Agora não vamos entrar nesse detalhe, não é minha função, não estou aqui para julgar. E a questão é o seguinte, o que é? Deu um vazio político. E no vazio político, a semelhança no processo político lá da Itália, surgem forças políticas de partidos que começam a ocupar o vácuo em decorrência do desgaste da social-democracia, tanto do governo do PSDB quanto do governo do PT. Aí, mas ele faz um discurso radical, né? Um discurso... Quem? O Bolsonaro, né? O Bolsonaro, o que é? O Bolsonaro, ele apoiou o governo Fernando Henrique, apoiou o governo Lula. Agora, começou a ter dissidência no governo Dilma, principalmente em 2013. E a partir daquelas críticas movidas por um movimento de austeridade, ele agarrou essas bandeiras e conseguiu se eleger. Agora, a dificuldade que graças ao bom Deus. Eu não posso pronunciar. Não, foi um momento na minha vida que eu posicionei. Agora, não quer dizer que eu vou ficar defendendo esse governo, nem Bolsonaro, o tempo inteiro, não. Mas eu me posicionei porque nós não tínhamos outra opção. Ele não era o meu candidato, eu falo isso como um dos diretores do site Estado Mix. O site nosso é totalmente independente. Agora, o que eu escrevo nos meus grupos, nas minhas páginas,
é minha independência, é meu direito de voto, enfim, de expressão. Mas nós não tínhamos outra opção. Não, eu acho que nós temos que respeitar as urnas. Agora, as urnas, aconteceu também o mesmo fenômeno nos Estados Unidos, o Trump está na iminência agora de começar um processo de impeachment. Ou seja, a democracia americana sabe ter os controles. O problema da democracia nossa é que ela é muito fragilizada. Então, o que a gente vê? O governo Bolsonaro, todo mundo está torcendo para dar certo. Todo mundo não. Tem muita gente aí, tem formadores de opinião aí, não é um caso de ninguém aqui, que está criticando, em 4 dias de governo, criticando, buscando, a meu ver, na minha opinião, do que vocês vão falar, buscando peneirando, ver se acha algum problema para poder criticar. Não, mas não é só no isso momento, normal. veja bem, que está escalando o time e que tem muita coisa para fazer. Nós temos bagunça lá no norte, lá no Ceará, nós temos uma resistência aí que está querendo, né, tentando desestabilizar o governo, a meu ver, né, mas nós temos, o mercado já melhorou. Nós temos novos ares aí, nós queremos aí produzir, o Brasil é um país rico em minério, em pessoas, os brasileiros são criativos, só dar condição e dar dignidade para ele trabalhar e produzir. Porque o que nós já vimos assistindo aí nos últimos tempos foi uma vergonha. A corrupção se tornou-se quase um senso comum, né? O legal era fazer um negócio e passar o outro para trás. Porque comprou um carro bom, tem 10 milhões, 20 milhões, advogado bom em cima, e isso que estava sendo bonito, bacana. Agora não, a meu ver, o Brasil está resgatando a dignidade. O cidadão de bem está sendo valorizado, e não é só eu estou falando, não. Eu posso falar que vocês podem divergir de mim, porque essa é a minha opinião. Eu tenho falado com Portugal. Portugal está sofrendo um imenso, sabe, até o exagero, por partes assim os policiais vão trabalhar, aí os direitos humanos defendem o bandido. Tem bandido lá que pede para ser preso, para ficar. Teve um caso concreto lá, que não vou citar o nome, falou: me prende porque eu quero passar um dia no hotel lá na cadeia, porque tem advogado de graça, médico de graça, comida de graça, ou seja, o bandido está sendo valorizado lá em Portugal e na Europa. Teve um caso só, gente, interessante, que eu estava conversando com os amigos, que lá agora está ficando comum o cara cometer um crime muito hediondo, porque aí ele entra, o advogado entra como se fosse vítima do Estado. Gente, vergonha. Então eu vejo novos ares agora, desculpe a interrupção, Maurício, chaga neles. Não, o que eu vejo, o Mauro é mais otimista do que eu. O que eu vejo... Eu tenho que ser. O peixe morre pela boca. Então, quem é autoridade deve atuar dentro da lei e ter equilíbrio emocional. Então o que está acontecendo é que algumas pessoas, o próprio Bolsonaro, tem anunciado medidas e de ser desmentidos dias depois, ou seja, porque a equipe econômica realmente tem propostas. Agora, a gente torce para tudo dar certo. Agora, a questão crucial é acabar o que eu chamo de bravatas. O que é essa rotular o adversário de comunista, todo mundo é corrupto. Isso é um discurso eleitoral. O discurso todo agora mundo, é para ser... tudo é Deus. Não. Eu defendo Deus e a Constituição. Eu defendo o seguinte: o respeito a Deus. Agora eu tenho medo de anticristo, não vamos entrar em detalhe. Sim. Então nós não precisamos de Messias, nós precisamos de pessoas que respeitem a Constituição, respeitem as leis vigentes. Nós precisamos de um judiciário forte, um judiciário corajoso. E é interessante enaltecer o judiciário de Minas Gerais, né, que tem posições firmes, né? E o que é importante no Brasil? Nós temos de dialogar com o Brasil. Nós temos de abrir as forças, despir do espírito bélico, parte a parte, porque o grande problema do Brasil é que houve uma ruptura nesse processo eleitoral. Nós não podemos fazer o que aconteceu no segundo governo Dilma, ou seja, uma ruptura nacional que gerou ingovernabilidade. Então, é importante que tenhamos parlamentares que fiscalizem o poder. Agora a imprensa vai fiscalizar o poder. Nós vamos fiscalizar. Não, a imprensa vai fiscalizar. Agora, eu acho que estão entrando em detalhes. Por exemplo, a questão do filho do general Mourão.
estão Quem tem radicalizando. no carro hoje só se fala no filho do General Mourão. Agora, qual a sua opinião referente a isso? Não, ele é concursado, ele pode ser promovido, isso é um critério interno do tribunal. Agora, o problema é que eles vão fiscalizar cada coisa. Uai, mas é um ato Mas ele discricionário. falou, se meu filho, a diferença é que o meu filho é honesto. Eu volto desculpa interromper, eu volto a um princípio de direito, né, que a gente, a primeiro período, né, quando a gente dá aula de introdução ao estudo do direito, a diferença de moral e direito. É possível que ele fosse nomeado ao que fosse com o salário que quisesse. É legal, é jurídico. Mas eu pergunto, é moral, doutor? O problema o quadro diz o governo. Eu sei, é um critério. É um critério já. Né? Não, a pergunta é mais complexa. Se fosse um filho do Lula com uma promoção semelhante, daria confusão. E outra coisa, não é só isso não. Se fosse um filho do Lula nomeado, eleito senador, o outro deputado federal, geraria uma certa coisa. Então, o problema do Brasil, não sei se vocês concordam comigo, é a tradição patrimonialista, de privilégios. É uma cultura de privilégios. Nós temos de quebrar, romper os privilégios. Agora, como romper com isso? Como romper com isso? Aí é um grande desafio. Por exemplo, militar. Militar tem privilégios na carreira, como que o Bolsonaro vai quebrar esses privilégios? Por exemplo, pensão vitalícia para filha de militar. Quero ver, vai mexer com isso? Não vai mexer. Agora, o que nós temos de pensar é democracia. Eu me pauto muito pelo Partido Democrata norte-americano, que sabe fazer oposição, né? Uma oposição democrática. Chamar o Partido Democrático comunista é estupidez. Os Estados Unidos é capitalismo sedimentado. Agora, o nosso capitalismo é muito ruim. O nosso capitalismo é periférico. O nosso capitalismo é o seguinte: há uma concentração de rendas numa minoria da população e você tem que ter mecanismo de distribuição de renda. Você pode ver que o assistencialismo, o governo Bolsonaro não vai acabar com o Bolsa Família nunca. Ele sabe que a maior parte da população agora vai passar um pente fino para saber onde que está fraudado, ele vai cortar. Por exemplo, aposentadorias. Ele vai cortar aposentadorias, ou seja, benefícios que foram conseguidos mediante fraude. Sim. Eu acho que essa medida é correta. Sim, eu acho, eu entendo, eu não estou defendendo esse caso não, ele vai cortar e nem tem informação, embasamento para discutir a respeito, me aprofundar. Mas primeiro tem que fechar a conta, né? Vamos fazer conta de padeiro. O Brasil tinha 149 bilhões, algo assim, de déficit anual. Só com os anúncios que ele fez aí, salvo engano, que vocês me corrijam, já tem uma previsão de um crédito de 50 bilhões, ou seja, 200 bilhões só com assim, fechando a torneira em determinados lugares. Se as coisas boas que o senhor mencionou que o Lula fez, ele realmente fez algumas coisas boas, mas estava vazando muita Bolsa Família aí, coisas erradas, né? Talvez nem ele sabia, não sei, não viu o caso. Ou seja, só com essas medidas o Brasil está melhorando. Fechar a torneira da corrupção. Nós temos uma coisa em comum, todos nós. Nós queremos o fim da corrupção. Porque quem é beneficiado com isso, em 100%, em 100 pessoas, é 1%. Não, é 1% que a gente tem enfatizado. O grande problema dos governos petistas foi embrenhar na corrupção. Você entende? Demitiu, por mais que tenha tentado combater, ensejou comprometimento de figuras ilustres. Porque esse negócio de prisão, Lava Jato não acabou não. Vai pegar muita gente boa. É o segundo ponto que eu vou tocar aqui, a Operação Lava Jato. Ô Mário Lúcio, vamos pedir licença e passar a palavra agora para Beth Cury Vaz Melo. Beth Cury é nossa amiga, uma pessoa de extrema respeito aí na sociedade de Belo Horizonte. Em Minas Gerais, muito conhecida, parabéns. Eu vejo as pessoas, não é por ser nossa amiga, mas quando se dirige a Beth Cury, eles têm muito respeito. É uma pessoa muito querida, basta vocês verem. Ela é chefe, ele está na administração do Tribunal de Justiça já há um tempo e também, ela vai falar agora, ela desenvolve um trabalho social super interessante. Seja muito bem-vinda, Chatanês Beth. Obrigada, boa tarde. Fala um pouquinho aí para os internautas. Nós temos uma creche que ela é ligada ao Tribunal e à MAGES, que é a Associação dos Magistrados Mineiros. Essa creche é bem no meio de uma favela, no bairro Mariano de Abreu. Aonde que é, hein? Caminho de Sabará. No bairro Mariano de Abreu. Tá.
E nós temos, são 2 creches. Uma para crianças desde o berçário até 7 anos. Sim. Todas de pais que vão trabalhar e deixam as crianças pela manhã e buscam à tarde. Elas não dormem na creche. E nós temos a segunda creche, que é uma em frente da outra, que é depois que eles saem de lá de 7 anos até 16 anos, Sim. eles ficam lá e lá eles aprendem a vários, ser padeiro, interessante. sabe? Eles já saem com uma Alguma profissão coisa de lá. técnica, assim, né? Inclusive nós estamos estudando a possibilidade de colocar as PROM lá, porque aí eles já vão sair direto para algum emprego direto. Assim. Me fala uma coisa, Beth, isso é um trabalho voluntário da senhora, eu sei Sim, disso, né? Voluntário. Mas é uma iniciativa além da senhora de quem? E quais os recursos que vocês, quem que ajuda vocês nesse projeto? Na verdade, ele é do próprio Tribunal de Justiça e a O MAGES. tribunal tem isso, né? Isso. A MAGES, Tribunal de Justiça. A MAGES é a Associação de Presidida pelo Magistrados. Beto Genil. Joaquim Areia, lá de Isso. Portugal, ao vivo, ó, enxada neles, hein? Depois nós vamos falar de Portugal de novo. Um abraço. E Desculpa. são dirigidos pelos dois, né? O Tribunal e a MAGES. E são as esposas de embargadores e de juízes que nos ajudam. Bacana, bacana. É, São coisas que não são divulgadas, né? Não Os são trabalhos divulgadas. voluntários. É melhor Confesso que eu não conhecia. É mais fácil que falar, não, tem uma coisa errada no tribunal. Não falo de Minas Gerais, mas falar mal é bem mais fácil, da Ibope. Mas mostrar um outro lado. Que é um lado e essa é muito- uma filosofia que me chama neles. é um lado muito bonito nosso, porque a gente faz com muito carinho. E são crianças muito carentes mesmo, sabe? E são quantas crianças que tem? Isso é difícil. Nós temos bastante. Nós temos 200, mais ou menos 200 Nossa na Senhora. menor e na maior mais ou menos isso também. Até 7 anos, né? Depois de 7 anos vão Quase para 500 crianças sendo cuidadas aí com a participação também, né, do Tribunal de Justiça e da MAGES, que eu não sabia. Eu sabia que ela estava desenvolvendo trabalho voluntário. Parabéns, Beth. E era um Parabéns, lugar muito Tribunal de pobre, Justiça. né? Parabéns a MAGES. Obrigada. E eu tenho honra de ser diretora social desde a fundação. Ah, é? Desde a fundação eu estou lá e pretendo ficar até. Faz parte da história. Faz parte da história, né? A Beth Cura está na própria história. O pai dela já foi desembargador, né? Já foi Bacana. governador do estado. Foi governador do estado. E o marido dela, Edmund Cury, é um engenheiro, né? Me Ele é corrija. engenheiro e faz perícias judiciais há muitos anos. Vai estar com a gente aqui na Próximo. Voz da Verdade no próximo dia 23, às 12 horas. Obrigado, Beth. Obrigada a vocês. Vamos deixar aqui o nosso doutor Alexandre Fabel falar, que está ajudando na câmera ali. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Obrigado. O senhor é advogado e especialista não em sou área técnico imobiliária. de Já me câmera. interessa, né? Sim, sim. Né, eu atuo na advocacia contenciosa, faço parte da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, faço parte da Comissão de Ética e Disciplina da OAB também, e também no ramo de locação, compra e venda de imóveis, né? O que essa mudança política me motiva e tem motivado muito o mercado imobiliário a um crescimento já em 2019, né? O senhor está otimista? Sim, o Também estou otimismo, otimista. Também estou otimista. o otimismo ele está imperando nesse ramo, pelo menos, que é o qual eu convivo com muita frequência, né, com os empresários aí do setor imobiliário. E acredito eu, né, a gente já vem sentindo isso no final de 2018, os lançamentos imobiliários, né, começaram a voltar. Eu até brinco. Graças a Deus. Todos nós Eu falo parávamos. isso, gente, porque eu sou consultor imobiliário e agora estou todo vapor de novo. Fiquei muito tempo sem fazer bons negócios, né? Nós fizemos Houve uma bons recessão negócios econômica. de 2004, Muito, né? teve um boom, né? Teve um boom, 2004 a 2010 e depois parou. Nós sofremos muito e agora, se Deus quiser, com a bênção de Deus, nós iremos aí crescer novamente. Chada nele! Vamos sim. E a mudança de governo, independente do partido que seja, né, ela motiva a população, motiva a economia, o empresário, né, então isso já dá uma força muito grande de crescimento em todos os setores. Então, o senhor defende também a alternância de poder? Sim, Também. sempre. Tá, hoje está ótimo. E a Beth defende também, Beth? Também. Ela nem Acabar com a pode ser reeleição. agora, não. Ela está pensando em que vai falar. Acabar com a reeleição. Acabar com a reeleição. Vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, doutor Alexandre. Teve uma lei do distrato
que foi aprovada recentemente aí, então eu queria te perguntar, quais os efeitos positivos e negativos da lei do distrato que foi promulgada no final do ano? Olha, Explica para o internauta, sim, gente, né? o que é distrato. Primeiro, né, eu até vi na imprensa palavras de forma até direcionou, né, de forma errônea a imprensa em alguns momentos. Eu acho que o importante, o que é o distrato, para começar, né? O distrato é quando duas partes contratantes, elas desfazem aquele negócio, quer por uma infração contratual, quer por desistência, tá? No caso, o imóvel. O imóvel, ela compra o imóvel, ela assina um contrato. O imóvel, ou posso ter bem imóvel ou bem imóvel? Sim, tanto tanto faz, né? O termo ele serve para qualquer tipo de contratação. Mas a pessoa, ao comprar o imóvel, ela assina um contrato. Sim. Como que ela desfaz o que ela fez? Através do distrato. Por isso o nome foi dado aí, a lei do distrato. O que quer dizer isso? É uma luta já antiga, nos tribunais principalmente, onde brigavam-se as partes. Quem? O construtor e o consumidor. Né? A partir do momento que ele não tem condições de honrar com o pagamento daquele imóvel que ele comprou, por qualquer motivo que fosse, até o próprio desemprego que imperou aí nessa crise tem ainda um reflexo muito grande, o consumidor adquirente do imóvel, ele não tinha condições de continuar a compra do imóvel. E aí, qual era o reflexo disso? Aí vinham os contratos com as construtoras, e ali de toda sorte tinha multas contratuais abusivas. Às vezes a pessoa pagou 100 mil reais, vamos colocar assim, ela ainda devia à construtora se ela quisesse desistir do negócio, o absurdo era muito grande. O judiciário já vinha caminhando com uma jurisprudência em que de 10 a 20% do que o comprador havia pago, ele recebia de volta, descontada essa multa, 10 a 20% que ficava com a construtora, incorporadora. Só que não felizes, né? Aí vem a parte da política que a gente, o brasileiro, na maior parte, não conhece muito bem os meandros, né? Apareceu um projeto de lei, o qual foi aprovado e agora ficou definido. A construtora pode cobrar 25% a 50% do que o consumidor, né, comprou como multa. Então tem que ter muito cuidado ao adquirir um imóvel. Sim. Né? Porque se eu, vamos dizer, interessante o intervalo. uma obra dura em torno de o quê? 30 meses. E ele começa a pagar ali durante a obra, depois vem financiamento bancário. Se ele desistir por qualquer motivo, perder o emprego, não quer mais o imóvel, sim. não atende a ele, a construtora parou a obra, culpa da construtora. Enfim, tem que analisar toda essa situação. Ele pode ser onerado e muito onerado. 25% a 50% do que pagou é muita coisa. Né? Sim. E não só isso, né? Essa lei também trouxe alguns outros pontos que ela veio cuidando. Né? Por exemplo, pelo menos um ponto bom, eu acho que o prazo foi muito pequeno. 7 dias você pode desistir da compra do imóvel, então, e sem ônus nenhum. Sim. Com 7 dias, o imóvel é um dos bens maiores da nossa vida. Você vai colocar toda a sua economia naquele bem, a lei dá 7 dias para você desistir. Ainda mantém? 7 dias. Mas herdou isso no Código de Defesa do Consumidor, mas não precisava ter Mas nada. decide comprar e decide vender? Das duas partes? Não, o consumidor, quem comprou. Consumidor. Só quem comprou. Quem comprou assinou o contrato aqui agora, 7 dias depois. Passados esses 7 dias, vem a multa de 25% a 50%. Então até 7 dias ele pode assinar o contrato que fosse. Qualquer motivo. Se o da construtora. A gente brinca assim, dormiu, acordou e não era aquilo que eu queria. A multa é 100%, ele não vai pagar a multa não. Não tem multa nenhuma, o que ele pagou ele pega de volta. Né? Então, de certa forma, a lei trouxe, isso tudo era muito debatido em processos judiciais, Tribunal de Justiça, jurisprudência, né? Isso tudo estava um pouco, trazia uma insegurança jurídica. Né? Agora tem uma segurança jurídica, mas tem um ônus. Né? Temos que observar isso. Obrigado. E essa lei, eu acredito também que veio a pedido das próprias construtoras, ou seja, deve fomentar o mercado. Adequando ao mercado. Mas eu acho que ela vai ser questionada em termos de constitucionalidade. Ambos aqui, gente, o doutor Mário Mosquitão Soares, que é quem está entrando agora, é professor da PUC Minas, né? Mário? E ele é doutor em Direito Constitucional, também membro da OAB lá, participa de comissões, não sei. E também o doutor Alexandre Padel, ele é advogado e especialista na área imobiliária, lida na área imobiliária como a gente, e também participa da comissão lá, né, doutor?
Sim, na Comissão de Direito Imobiliário, é muito atuante. Aí no ramo, a gente promove muitos eventos para levar à sociedade muita informação do mercado imobiliário. O doutor aqui é a autoridade máxima aqui em direito constitucional, já apontou que pode haver uma inconstitucionalidade na lei. E também há, doutor, pessoas do ramo imobiliário que acham que foi um tiro pelo lado. Isso vai impedir ou desmotivar as pessoas de comprar imóveis novos. Existe sempre os dois lados da moeda, né? Não, e outra coisa absurda. Mas qual a solução para isso? A solução é o Estado não tem que intervir em certos setores. A solução é o mercado. O mercado vai mandar. Se a construtora não conseguir vender em decorrência da multa alta, ela tem o direito de baixar a multa. Eu entendi. O mercado é o melhor regulador, né? Quanto menos regular, melhor. Eu defendo um Estado mais enxuto. Mesmo porque nós estamos vendo aí os estados, a União, os estados e os municípios sem dinheiro. Tá saindo mais dinheiro. Mas tem que acabar com sinecuras. Tem que enxugar o Estado. Não talvez seja um Estado mínimo, né? Quer dizer isso não. Mas tem que reduzir o custo do Estado e deixar o povo trabalhar. O povo trabalhando, as empresas, vindo investidor, geram impostos, né? Impostos. Não, mas, Mauro, outra coisa também que tem que fazer. Emprego, enfim. O Estado tem que reduzir os tributos. Interfere tem que reduzir o CMS. Você não pode usar sal, tem de incrementar a economia. O Estado não pode ser com essa goela larga, não. Mais tributos. Sim, Por quê? A proposta, tanto do Bolsonaro quanto do Zema em Minas, é para enxugar o aparelho estatal e fazer uma proposta concreta de desregulação do mercado. E deixa o povo trabalhar. Agora, o importante é reduzir tributos, somente CMS. Mas eu acredito que seja o objetivo tanto do governo federal quanto do governo estadual aqui. São promessas. São promessas ainda que não deu tempo nem de ser cumpridas. A redução do tributo incentiva o recolhimento. O Trump dos Estados Unidos, o Trump desonorou o setor produtivo americano, aí ele conseguiu resultados satisfatórios. Agora aqui é difícil você fazer isso. Por que é difícil? Porque os recursos têm de alimentar a máquina. Então, agora, para mexer com a máquina estatal, os custos da máquina estatal, é complicado. Porque tem algumas partes, por exemplo, do judiciário, né, do legislativo, que são percentuais constitucionais. Entendi. Aí é complicado, você tentar mexer nisso, é complicado. Por isso que é importante as reformas. As reformas são necessárias. Quem defende quem é contra qualquer tipo de reforma, não pode estar sério. Na primeira reforma é tributária, mais do que a reforma previdenciária. Porque a previdenciária tem que acabar com os privilégios. Sim. Exatamente. Não quer dizer que ele tem coragem de fazer isso. É um tema polêmico, né? É difícil. Gente, nós temos uma questão também que o senhor defende lá na OAB, que nós conversamos antes, a questão de porte de arma para advogado, e é um tema também bem que eu acho bastante interessante. E aqui tem duas pessoas que, salvo engano, o professor Mário Lúcio já pensa diferente. O que vocês têm a dizer sobre esta questão de porte de arma para advogado? Começando por mim? Pode ser. A palavra a batata quente está na minha mão agora. Bem, né, a partir até de ontem, coincidentemente, né, o governo noticiou que dentro de uma semana deve sair um decreto aí para regular a posse de arma. Que eu acho até estranho, porque isso já está regulamentado. Não há nada de novo a ser decretado, né? Mas o governador Sérgio Moro pegou a incumbência, ele que vai fazer. Pois é. Hoje o cidadão quiser comprar uma arma, tendo a ficha limpa, passar no exame psicotécnico e pagar os custos, qualquer um tem esse direito, não há que se regulamentar isso. Doutor, me corrija. Até na questão do decreto, eu não entendi aonde que entraria ali um decreto presidencial. Eu não vi esse decreto, mas eu penso ainda vai sair. Que deve relaxar, assim, porque hoje eu assisto pessoas, tem arma registrada, tem que ir lá no PSIL para poder renovar em cada 3 anos, tem que fazer todos os testes novamente, isso para mim não tem problema. Mas eu vejo gente que vem do interior, sabe, tem que trazer alguém, já com algum sitiante, para andar em Belo Horizonte. Já vi gente assim, tem que vir alguém com ele, ficar 2, 3 dias aqui, para poder renovar em cada 3 anos. Isso é custo, é tirar dinheiro do trabalhador,
do cidadão de bem. E olha, a pessoa chega desanimada de ter uma arma, e eu falo, não é arma potente não, nem 38, é 32, arma de baixo calibre. Olha, tem muita gente boa aí que está deixando de renovar esse registro, e eu ouvi falar que vai estender para cada 10 anos tem que fazer isso novamente. E também, eu acho que é uma das coisas que estão mudando. Mas, assim, lamentável esses detalhes que devem ser mudados, eu acredito. A gente tem que deixar claro à população, o governo, acho que ele tinha que fazer isso de uma forma até mais clara, a diferença da posse e do porte. O porte, sim, eu poderia estar com ele aqui, né? E isso, hoje, fica submetido a duas situações. Primeiro, na Polícia Federal, para o cidadão comum, que quer o porte de arma. E ali, um critério extremamente subjetivo, está sendo negado o porte de arma para qualquer cidadão no Brasil. Sim. Ponto final. Orientação da Polícia Federal. Orientação que veio lá do Ministério, depois de determinada partida subir. Agora o Moro. Determinados partidos. E agora o Moro. Informação da PF. Vai ser o orientador, vamos dizer assim, né? Agora, existe também aquele que pratica o tiro esportivo. Aí fica. Tem o CR, né? CR que fica o registro no Exército, registrado no Exército, né? Aonde, inclusive, o governo está importando a ideia de todo mundo que tiver uma arma vai ter que ter um cofre em casa. Quem é atirador profissional, o Exército vai na sua casa e só libera esse CR se você tiver um cofre. A vistoria mais difícil do mundo. Eu comecei a fazer isso. E caríssima, né? Além de muito burocrático. Não quero esse negócio, não. Agora, o advogado é um projeto de lei antigo, esteve para ser aprovado na Comissão de Justiça agora no final do ano, mas os deputados lá acabaram por prorrogar, não conseguiu chegar na votação, mas existe um projeto de lei para alterar o estatuto do advogado, onde ele terá esse direito ao porte. Aí as pessoas confundem. Todo advogado vai sair armado na cidade. Não. O procedimento é o mesmo. Ele tem que pagar as taxas, passar no exame psicológico, de aptidão prática de arma. Não vai pegar a cintura aparecendo. Cheio de restrições e certidões negativas de todas as instâncias, enfim. Só que o advogado poderá ter esse direito. E o que é? A Polícia Federal não vai poder mais negar subjetivamente. A diferença é só essa. Ponto final. E o que eu achava que o Bolsonaro viria com o porte, até agora ele não falou, ele só falou da posse. Eu não acredito que seja daquela forma que foi feita a campanha, não. Ali tudo na campanha há um exagero, né, por parte dos candidatos, né, e não acredito que ele vá ser louco de liberar para todo mundo. Não é assim. Eu acho que deve liberar o porte, resguardado certos cuidados, não pôr a cintura, né? O Brasil, a parte de regulamentação de arma, ela é até muito avançada em relação aos Estados Unidos. Nem se compara. O americano tem o direito de comprar arma e sair matando na escola quem quiser, como se diz. É igual bandido aqui, né? Sim, é igual bandido. Compra uma arma na Praça 7 ali, um exemplo. Exato, compra a arma do próprio exército. Há um desvio aí, infelizmente. Mas, enfim, eu defendo esse porte de arma. Sim. A questão de ser advogado é só o projeto de lei que está estendendo esse direito ao advogado, né? Mas como se fosse um cidadão comum. Mas o porte regulamentado e com essas inúmeras restrições, sim, né? Sim. É óbvio que não vai armar a população jamais. Isso a gente está tratando de 1% a 2% da população, né? E aí sim eu defendo, a gente ainda vive numa sociedade que não nos traz nenhuma segurança. Eu trabalho e vou a pé da minha casa ao meu trabalho. Todos os dias eu saio e volto com muito medo de ser assaltado. Também. Alguém vai me proteger? Não, a não ser eu mesmo. Mas o Estado cobra por isso, né? Ele cobra, oferece a segurança pública no artigo lá na Constituição. Sim. Segurança agora pública, a gente sabe, mas morre aí, tem que ter com recurso para o Estado, tem que ganhar dinheiro, mas tem que esperar os morrer primeiro. Agora a gente sabe muito bem, né, que não é qualquer pessoa que tem condições de ter uma arma. E por isso tem que ser regulamentado, sim. Daqui a um tempo, para ter o CR para praticar tiro, porque uma na Polícia Federal é você ter uma arma para defesa e ter autorização para portá-lo para se defender. A outra, o CR, é um registro no Exército que você não pode andar com ela carregada. Você tem uma guia de transporte que você pode andar com ela para o clube de tiro
e ela tem que estar desmuniciada, cheia de restrição. Sim. E se qualquer erro que você der também, o exército toma essa arma. Então, assim, hoje está super complicado. E tem o esporte, é uma coisa bacana. É gostoso praticar, tiro, enfim. Inofensivo. É inofensivo. Um é para defesa, regulamentado pela Polícia Federal. E o outro é para prática esportiva. Marulus, o que você tem a dizer a respeito? Não, o que acontece é o seguinte, não é que eu dirija radicalmente. Aconteceu na Ordem dos Advogados do Brasil, eu presido a Comissão de Estudos Constitucionais. E houve um parecer dado pelo Felipe Pinto, que agora subiu para o Conselho Federal, no intuito de que deveria ser concedido o porte de arma para advogado, baseado na perspectiva que juiz e promotor tem porte de arma, advogado também teria, ou seja, uma isonomia. Então, nessa equivalência, eu achei que estava... Não é por aí, não é fundamento. Então, daria um parecer um pouco diferente. E agora não vou dar mais, porque eu não estou participando mais da Comissão de Estudos Constitucionais. E o que eu percebo é o seguinte, realmente, tem que esclarecer a população o que é posse e porte, porque e acabar com o lado demagógico, porque dá a impressão que vai amar a população contra comunistas. É contra comunistas. Né? Você vai agora uma coisa a pessoa pode ter certeza. Uma pessoa pode ter certeza. Se você não tiver um equilíbrio necessário, não tiver a qualificação necessária para o exercício da arma, não queira enfrentar um bandido, não. Porque o bandido vai te tomar a arma e vai te matar. E também, se você tiver a autorização e der um tiro em outra pessoa, você vai pagar por isso. Então tem que pensar 10 vezes antes de adquirir uma arma e de portá-la, porque o crime você vai ser preso. Eu posso enxada neles, eu acho que eu posso criticar também algumas questões. A regulamentação, ela tem que ser maior do que existe, sabe, doutor? Ao comprar uma arma só para você ter ela na sua casa, é exigido sim uma prática, um teste prático. Mas o teste prático é você pegar a arma, municiar, dar 10 tiros num alvo. Se você acertou a maioria, você está apto. Isso não é. E jamais será Passa por uma teste prova psicológico também. Não, psicológico existe, mas o prático? Não. Concordo. Isso tem que ser como se fosse uma escola de arma. Tem que ter uma prática, manuseamento, travar. E aqui em Belo Horizonte tem clubes de tiros que oferecem isso. Sim, sabe? É um curso básico de tiro em movimento. Porque se você tiver a arma e não tiver o reflexo, se alguém for assaltar com você... Mas tinha que ser exigido o curso e não esse teste de 10 minutos. Eu concordo. Eu fiz um teste de 10 minutos, eu acertei. Agora aqui não pode eu acertei 10 no 10 quase e fui aprovado e falei, já fui aprovado. Eu critiquei. Não pode fazer. Não pode fazer igual nos Estados Unidos, o cara vai na loja, compra e vai atirando lá. Não, e armas de .50, arma de metralhadora, aí tem de grosso calibre, né? Tem pessoas de classe média, se der uma arma, sem armas já são perigosas. Sim. Agora, gente, infelizmente o tempo vai acabando. Agora eu gostaria de agradecer os internautas, os seguidores que estão seguindo aqui, já mandando mensagem de diversos lugares. Obrigado a todos, né? Mas agora vamos bater um papo com a Beth aqui, que achei muito bacana essa ação social que ela nos da creche Nutris, né? Que é uma iniciativa, mais uma vez, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da MAGES. As pessoas podem participar disso. Pessoas de fora como que podem ajudar também. Tem algum endereço? Como é que faz? Entrar em contato com a gente e a gente vai Mas passar por o algum endereço. telefone, site? Tem site? Não, site nós não temos ainda não, mas nós estamos providenciando. Tem como você mandar pra gente deixar neles, eu compartilharei eu na vou sequência? mandar porque assim, a ajuda de todo mundo para nós é fundamental. Porque então, às vezes a gente tem muita ajuda de fora também. Ajuda? Empresário? Sim, com certeza. Então você pode contar com, você sabe disso, né, agora mais uma vez. E quem quiser com o site visitar... Inchada Neles para divulgar, inclusive mande mensagem, quem quiser ajudar essas crianças, quem quiser visitar, pode? Isso que eu ia falar. Quem quiser visitar, é só falar com a gente que a gente acompanha as visitas. E é bom ver o trabalho de perto, né, Mauro? Cada um ajuda de alguma forma. Até arrumar o site lá, entre em contato com a Inchada Neles, entre em contato aqui com o Mauro Quintão, mande mensagens. Entre em contato no WhatsApp 031-99764-6211. Olha, aqui é artesanal, mas aqui não tem coronel, não tem comandante para trás, empresário. Bom, aqui não tem frescura. Aqui não tem frescura, não. Então, assim, é na luta, mas é assim que a gente vem sobrevivendo
E graças É uma à audiência trincheira de vocês. democrática. É como diz o Mário Lúcio, há pouco tempo ele escreveu, eu fiquei muito feliz. Mesmo com recursos escassos, o Enxada Neles vem crescendo. Né? Obrigado a todos. Mário Lúcio, então, tem como ajudar, né, Beth? Sim, com certeza. Entre É muito em contato bem-vindo com a qualquer gente, ajuda. Enxada Neles, e as considerações finais aí. Eu quero enaltecer o trabalho do Enxada Neles, porque qualquer mecanismo que defenda a democracia, que combata a corrupção, que quer um Brasil melhor, mais transparente, deve ser aplaudido pela população. Obrigado. Sim. Enxada Neles somos todos nós, doutor Alexandre Fabião. Agradecer também, feliz de participar do primeiro programa do ano, desejar sucesso, que é automático pela forma que você tem levado. Todos nós estamos juntos. E quando você me convidou, uma das primeiras coisas que foi me dito, fale o que a sua consciência permitir, como se diz, fique à vontade. Fique à vontade, está na sua casa. O Enxada Neles é a casa. É um canal que fica próximo da gente. É o canal do cidadão de bem. Nessa sala aqui só entra gente boa. Bandido precisa ali na rua. Se passar, passa escondido e vira pra lá. Eu tô falando a verdade. Não tô falando bandido, meliante, pobre, não. Rico também. Ainda mais colarinho branco. Eu adoro bandido de colarinho branco. Adoro. E se alguém achar ruim, só cutucar. Eu dou nome aos bois. Enxada Neles, gente, brincadeiras à parte. Posso finalizar aqui? Eu posso agradecer pra você também, Mauro? Deve. Eu Tava agradeço. chorando aqui, Beth. Eu estou muito honrada de participar do Enxada Neles. Um convite Ela especial faz parte do Mauro. conselho do nosso site hoje, a Beth. Enfim, as portas abertas. E eu fico muito honrada com isso e desejo todo sucesso para você. Mas parabéns. Muito obrigado, Obrigado. Eu gostaria de registrar aqui a presença da doutora Vânia Figueiredo, advogado. Vem cá, doutora Vânia, fala um pouquinho para o internauta aqui. Enxada Neles. Doutora, por favor, fique no meu lugar. Fique um pouquinho para finalizar. Mais flores e menos espinhos aqui no programa, né? Com bastante alegria nós vamos finalizando, mas a doutora vai falar aqui a respeito do trabalho da senhora, né? Bom, é o nosso trabalho, né? Eu acho que o trabalho é em conjunto, Sim, né? Nós temos uma parceria hoje na área imobiliária. Na área Estamos imobiliária. começando agora, né? E é um ramo promissor, né? Para 2019, Vai porque ser nós tivemos aí uma queda muito grande há uns 4 anos atrás e a gente vem sofrendo 4, com 5 isso, anos, né? né? 4, 5 anos atrás, a gente vem Sofremos muito, sofrendo ó, eu muito. sofri na pele isso aí. E aí não foi só o senhor, mas todos nós sofremos, Mas né? agora nós vamos crescer juntos aí. Exatamente. E o governo está aí, eu acredito que vai melhorar, eu tenho fé, eu acredito, Eu também. né? Mas não sou atleticano também não. Tem fé. Não é atleticano, faz futebol, Eu não sou, acompanho, não. depende do momento. Hoje eu estou sendo atleticana. Mas, e o governo, e parabenizar os participantes aqui, né? O doutor Mário Mário. Quintão, Confundo né? A direto. ilustre presença dele, de um grande constitucionalista. Um dos maiores juristas do país. Né? Divergimos e de vez em quando né? discute, mas faz parte. Que participa Enxada da Mas, na nossa essência, OAB. pensamos numa coisa. A Beth nem se fala, a pessoa mais do que especial, né? vocês Não são por especiais. ser a dona do Tribunal de Justiça. Hoje nós podemos considerar a primeira dama do Tribunal É a de Justiça. primeira dama do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Né? Obrigada pelo Mas carinho. nosso respeito, nosso carinho pela senhora é muito grande. Muito a senhora obrigada, seja doutora. sempre bem-vinda aqui. Né? Tratem bem da Beth Cruz do tribunal aí, hein? Eu fico muito Nossos amigos, honrada. desembargador, Nosso juiz aí, da pessoa amigo. dela, cumprimento todo mundo aí do Tribunal de Justiça. Amigo e colega, doutor Alexandre Fadel, um grande parceiro, amigo, né? Ele está à frente ali a grandes projetos da OAB, né? Na área do direito imobiliário, fez a defesa e falou a respeito da rescisão, que é um assunto muito sério, porque foi muito boa a fala dele, que esse assunto deve ser tratado não de forma política, mas de forma de mercado, porque como a gente sofreu, a imobiliária teve um boom em determinado período, Sim. depois veio a queda imobiliária, então nós não podemos realmente tratar isso com uma lei fechada e engessada, mas sim com uma lei de mercado. A senhora acompanhou, que é então, o né, mercado, doutora? acompanhei. A senhora participa também de... Participo da comissão. comissão do direito imobiliário, do direito registral e da comissão de mulheres da OAB. Doutora, né? doutora Vânia E trabalha também muito. trabalho e também passou da associação da ABNCJ, que é a O que é? Associação Brasileira das Mulheres Juristas Brasileiras, né? Não sabia Então, disso. é uma Ou grande seja, associação. Você é amiga da Helena Della Mônica, né? Helena Della Um Mônica. abraço para Helena Della Mônica. Exatamente. Uma Não, pessoa né? muito especial, a Helena, né?
Então, o doutor Alexandre está à frente aí, o grande trabalho que ele faz com as imobiliárias, que ele tem um grande projeto aí, que ele contribui com a instrução das imobiliárias e seus colaboradores, para que o mercado esteja sempre ativo. Então, essa é a função muito especial e boa do doutor Alexandre. Além de ser nosso parceiro aí também, além de ser. de agora em diante. Então, e ele faz um trabalho maravilhoso com as instruções. E a questão que ele falou, que a lei deve acompanhar o mercado, eu acho que ele foi muito feliz com essa fala. O direito tem que ir ajustando, né? Exatamente. Com a evolução do Estado. E eu acho que ele foi muito feliz nessa fala. E Mauro, né, sem palavras, porque eu já gastei todo o meu vocabulário com a Beth, com o doutor Mário, com o Alexandre, eu não tenho nem palavras para te falar a respeito do Enxada Neles, né? Que é um programa especial e que é um programa aberto e livre e que ele contribui de forma exemplar, cumprindo o ID da nossa Constituição, que é a gente ter a liberdade de falar. Sempre no combate à corrupção. Né? É isso aí. Então eu agradeço, né, a Obrigado, todos vocês que estão nos ouvindo e participando. Obrigado eu, mais uma vez, registrando aqui a presença do doutor Mário Lúcio Quintão Soares, professor, doutor em Direito Constitucional, da querida Beth Curivazzi Melo, uma das participantes da administração do TJMG, também tem um trabalho social muito bacana, doutor Alexandre Fadel, especialista em direito imobiliário, né? Direito imobiliário. Também, né? Vamos, nosso parceiro aqui na área imobiliária de agora em diante. E a doutora Vânia Figueiredo também trabalha com uso campeão, mas ela não vai falar isso hoje não. Hoje está acabando o programa. Eu gostaria mais uma vez de mandar um abraço para o subtenente Marinho, ó. Põe o vídeo do plantão policial aí, não consigo colocar aqui não, hein? Plantão policial neles. Léo Costa, um dos redatores do Brasil Online, a maior página de digital do Brasil, uma das maiores, estamos juntos, Enxada neles, Joaquim de Portugal, Vanja da Itália, Séfora do Canadá, Eugênio Ricas de Washington, delegado da Polícia Federal, amigo do Moro, Enxada neles, Colute e no mais, eu tenho que agradecer a Deus por ter me dado condições de estar nesse momento aqui hoje, emocionado, com muito amor no coração e veia correndo, sangue correndo nas veias para lutar em busca de um país melhor. Lutar e crescer, eu acho que nós estamos conseguindo. Posso terminar? Um abraço a todos, gente. Enxada neles!